Então vamos começar a falar sobre os conceitos de degradação. Mas quando você degrada alguma coisa. No nosso caso, nós estamos preocupados com o meio ambiente. E qual é o conceito de meio ambiente? Existe a Lei Federal número 6.938 de 81, que trata do conceito de meio ambiente, que na verdade é o local que abriga e rege a vida em todas as suas formas. Tá? É o local que nós vivemos, isso que é o meio ambiente. Naturalmente, esse meio ambiente ele é fruto das interações de ordem física, química e biológica. Teoricamente, se nós quisermos, podemos fazer uma comparação entre o meio ambiente e uma solução em equilíbrio. Então, qualquer estresse que você impõe àquela solução em equilíbrio resulta em um desequilíbrio. No caso do meio ambiente, os produtos que são lançados ao meio ambiente como resultado das atividades minerárias, elas causam um desequilíbrio, que diferente da reação cujo equilíbrio ou novo equilíbrio é alcançado em alguns minutos, no meio ambiente isso leva tempo, mas as consequências todo mundo sabe. Bom, uma das consequências do desequilíbrio do meio ambiente é a degradação do solo. Um dos conceitos de degradação aí posto é a da FAO, que é a mudança do status de saúde do solo, que resulta na redução da capacidade do ecossistema fornecer bens e serviços para os seus beneficiários. Então, todas as vezes que a gente quebra esse equilíbrio, nós vamos termos essa consequência, que é a redução da capacidade do ecossistema fornecer bens e serviços. Um outro conceito de degradação é uma atividade natural ou antropogênica que resulta na perda parcial ou total de uma ou mais das funções potenciais do solo, como, por exemplo, perda da qualidade. Então, para que nós possamos ter uma ideia do qual é a função do solo, nós temos aqui esse gráfico que mostra que o solo tem pelo menos 5 funções que precisam ser preservadas. Uma é de promover o crescimento das raízes, outra de armazenar e suprir água, outra de armazenar, suprir e ciclar nutrientes, promover as trocas gasosas e promover as atividades biológicas. Então, todas as vezes que você tem um processo degradativo, uma ou mais dessas funções são afetadas. Então, reduz a capacidade do solo em fornecer serviço. Uma das diferenças entre degradação e perturbação é que no processo de degradação você tira a capacidade, o processo é tão severo que você reduz a capacidade do solo de se regenerar automaticamente ou se regenerar naturalmente. É necessário que haja intervenção do homem para que o sistema se recupere. É diferente da perturbação do solo. Perturbação, nós falamos quando você tem um distúrbio ou interferência do equilíbrio do sistema, porém os meios que propiciam a regeneração biótica estão lá presentes. Então o solo perturbado ele pode voltar a agir naturalmente ou ter as suas funções naturais sem a intervenção do homem. Então, degradação, o processo é tão severo que retira do solo a capacidade de se regenerar, enquanto na perturbação é um processo degradativo, tá? De distúrbio, de equilíbrio e tal, mas que o solo ainda mantém a sua capacidade de regeneração biótica sem a interferência do homem. Bom, nem todas as atividades minerárias têm o mesmo efeito na degradação do solo. E essa tabela é bem representativa da diferença que as diferentes explorações minerais podem apresentar ou podem degradar o sistema. Isso nós podemos observar pela relação entre a produção bruta do mineral e a produção beneficiada. Então, se vocês observarem para o caso do ferro, nós temos que 75% da produção bruta é beneficiada.
Então, isso significa que apenas 25% do material vai ser resíduo, vai se constituir resíduo da indústria. Para o calcário, esses valores entre a produção bruta e a produção beneficiada é 88%, ou seja, só 12% vai se constituir em resíduo. Agora, se nós observarmos o que acontece, por exemplo, com a indústria do ouro, veja que para uma produção bruta de 28.369.266 quilos, apenas 38% dessa produção em toneladas ou quilos, tanto faz, só 0,001 é aproveitado. Então o resto é rejeito, e isso significa que essa indústria é muito mais poluente, tá, do que as indústrias que nós nos referimos anteriormente. Baseado nessa tabela, eu acho que é interessante vocês, sempre que tiver de posse de uma informação sobre um mineral específico, fazer a avaliação da produção bruta, produção beneficiada, e a relação disso aí vai dar para vocês uma ideia de do potencial de degradação que tem essa indústria. Bom, mas quais são os impactos causados como resultado da mineração? Nós falamos inicialmente, tá, que um dos impactos causados pela mineração é o impacto econômico. Então vai gerar empregos, novos projetos de desenvolvimento, melhora a infraestrutura dos locais, tá? Novas indústrias aparecem ali, melhora o comércio, tem uma série de benesses. Em termos socioambiental, nós começamos a ter algum problema. Às vezes, em função da contaminação do ar, contaminação da água, e às vezes, em função do barulho, as pessoas são levadas a mudar de endereço. Tá? Elas reduzem o acesso ao solo. Automaticamente, quando você tem que a indústria ela é mais degradadora, ela vai jogar mais resíduo no solo, logo o acesso ao solo fica restrito. E como resultado disso, às vezes você tem também contaminação da água, o que restringe também o acesso das pessoas à água e afeta, de uma certa maneira, a saúde das pessoas. Mas, como eu falei para vocês, um dos problemas maiores um dos impactos maiores da mineração é um impacto no meio físico. E aí você tem um impacto no solo, pela presença de elementos tóxicos, acidez do solo, erosão, a perda de fertilidade, contaminação de plantas, contaminação de animais, etc. Quer dizer, os animais às vezes são contaminados ao consumir os produtos, os vegetais que estão crescendo em solos contaminados. Uma outra parte do ecossistema que sofre com a degradação é o ar. A contaminação do ar normalmente ocorre através de poeiras, que no processo mesmo de mineração, ou através do processo de beneficiamento. Um dos exemplos que nós conhecemos é do beneficiamento de minerais de chumbo em Santo Amaro, onde comenta-se que cerca de aproximadamente 2% de cádmio era liberado pela chaminé da indústria. E outro ambiente que é extremamente afetado pela atividade de mineração são os recursos hídricos. Tá? E uma diferença básica entre a água e o solo, que o solo é um sistema tampão, ou seja, você não observa grandes modificações no solo, pelo menos sob o ponto de vista físico e químico, quando você adiciona substâncias nele. Ele sempre resiste às alterações. Mas a água não. É um sistema extremamente frágil e não tamponado. Então, a alteração de acidez da água resulta na morte
de peixes e de espécies que viveriam naquele ambiente, porque eles não toleram grandes alterações, redução aumento de acidez, redução do teor de oxigênio. São todos fatores que têm um efeito muito ruim sobre a qualidade da água e dos que delas depende, inclusive o ser humano. Quando você vai iniciar um processo de mineração em um ambiente, uma das primeiras etapas é o desmatamento. E com isso você reduz a cobertura vegetal da área e vai provocar erosão, tá? E a erosão é uma das formas de transferência dos contaminantes de um local para outro, tá? Então, a maior exposição do solo à erosão facilita o arrasto de sedimentos e normalmente esse arrasto vai da parte mais alta para a parte mais baixa, sendo a parte mais baixa os corpos d'água, então isso vai afetar toda a qualidade dos recursos hídricos. A etapa subsequente à remoção da vegetação é o distúrbio do solo. O distúrbio do solo é feito com o objetivo de retirar os recursos minerais que estão nas camadas inferiores do solo. Então, como resultado disso, você tem que uma parte do que é removido é utilizado economicamente e a outra parte se constitui os resíduos que são colocados no solo. Então, como esse solo não tem cobertura, a tendência natural é que o material tenda a mover das partes mais altas para as mais baixas e, como consequência, haverá o assoreamento dos corpos d'água, tá? O ideal é sempre o bom planejamento. O planejamento é que evita, tá, o processo de degradação ou, ao contrário, ela possibilita o uso sustentável dos recursos naturais. Uma outra consequência no processo de exploração é da poluição, como nós já mostramos anteriormente, do ar, da água, do solo e o que nós não falamos, do ruído, tá? Que é nociva para o ambiente e para a saúde humana. Então, pessoas que são expostas a ruídos por um período muito grande, eles apresentam alguns sintomas de perturbação intenso. Uma outra consequência do processo de mineração é a construção de aterros, às vezes para o depósito de resíduo da mineração, quando é a fabricação ou de processamento, também você tem um rejeito que precisa ser descartado. E todo esse material que é descartado, mesmo sendo em aterros, eles apresentam algum risco, tá, para a saúde humana se esses aterros não forem devidamente monitorados. Bom, uma vez degradado a área, nos cabe a fazer uma avaliação que pode ser qualitativa ou quantitativa dessa degradação. A avaliação qualitativa da degradação é feita baseado no julgamento subjetivo de especialistas, né, utilizando informações como foram providas no início dessa apresentação. Você tem a massa de material que é produzido, a massa de material que pode ser aproveitada economicamente, você tem capacidade ou possibilidade de fazer algumas inferências de quão prejudicados ficará a área como função ou como resultado do descarte daquele material. Esse é um dos tipos de avaliação que pode ser feito. A avaliação mais precisa é a avaliação quantitativa, tá? Essa avaliação quantitativa, ela resume em você ir no campo, tirar amostra nas áreas, fazer análise e ver se os teores, tá, dos metais que estão presentes, eles estão a níveis acima do que são recomendados pelas diferentes legislações, como veremos mais para frente. Uma das formas que a gente utiliza essa informação, principalmente na avaliação quantitativa, é ver a relação entre a concentração do metal na camada subsuperficial e na camada superficial. Então, quando a concentração de metais na camada subsuperficial é maior
do que a concentração desses metais na camada superficial, nós chamamos que isso é uma contaminação geogênica, ou seja, de origem geológica. Isso é resultado das propriedades das rochas onde estão esses metais. Por outro lado, quando a concentração de metais na superfície é maior do que na subsuperfície, então, normalmente, esse tipo de contaminação é dita antrópica, porque a concentração de metais em maior quantidade na superfície é prova das atividades do homem. E é interessante que a gente observar essas características, porque no processo de formação de solo, a tendência natural é que as partículas mais pesadas elas fiquem numa camada mais inferior. Tá? Mas no processo de degradação, normalmente o que nós produzimos como resíduo a gente tem de colocar na superfície. E não só resíduos, se a gente extrapolar um pouquinho a parte de mineração, mesmo na agricultura a gente observa isso. Apesar de não se ter, algumas pessoas não terem consciência, alguns fertilizantes como os fosfatados ou alguns corretivos como o calcário, por exemplo, eles apresentam uma grande concentração de metais pesados na sua composição. E o uso continuado desse material na camada superficial do solo faz com que a sua concentração, ou a concentração desses metais na superfície, seja maior do que na subsuperfície. Então, essa técnica de você avaliar a superfície e a subsuperfície é extremamente importante, né, e fácil de ser feito. Tem algumas informações nos slides a respeito das profundidades a ser amostrada, etc. Mas o importante mesmo é nós fazermos essa avaliação da concentração de metais na superfície e na subsuperfície. É possível também a gente avaliar o coeficiente de poluição industrial. Esse coeficiente é baseado na determinação dos teores dos metais que nos interessam. Nesse caso do exemplo em apreço, nós estamos dando 6 metais: arsênio, cádmio, cobre, mercúrio, chumbo e zinco. Então, por isso que é dividido por 6. Então, você pega a concentração do mineral e divide pela mediana. Tá? Para os que não lembram, mediana é quando você tem um grupo de dados, de valores, você ordena em ordem crescente e o número do meio é a mediana. Isso funciona muito bem quando o número de informações é ímpar. Quando o número de de dados é par, a tendência natural é que a gente pegue os dois números do meio, some e tire a média, e esse novo número passa a ser a mediana dos dados. Bom, então como a atividade de mineração ela pode tanto afetar solos, como sedimentos, como água, como planta, nós vamos mostrar algumas técnicas de amostragem, tá, para cada uma dessas áreas. No caso de sedimento, nós normalmente escolhemos 5 pontos ao acaso, tá, com boa distância entre um e outro. Às vezes a gente utiliza a mesma técnica de solos, caminhando em zigue-zague, e mostramos 5 pontos. Essas amostras de cada ponto a gente chama amostra simples. E à medida que você vai amostrando cada ponto, você coloca essas amostras dentro de um balde. Depois você mistura todo esse material e tira aproximadamente 1 quilo. Essa mistura aí é que nós chamamos de amostra composta. Tá? A profundidade de amostragem é normalmente de 0 a 25 centímetros. E a distância entre uma amostra e outra pode estar entre 250 e 500 metros. Isso depende muito da área que nós estamos amostrando. Às vezes tem uma extensão maior, então para você ter uma amostra representativa, a distância deve ser um pouco maior do que posta aí. O que nós podemos fazer no local de coleta da amostra é fazer o seu beneficiamento com amostra úmida.
Então, é um peneiramento, tá? E as partículas menores vão passar na peneira e essa que você vai coletar, enquanto as partículas maiores, galhos, raízes, etc., pedra, essa você remove. Ao chegar no laboratório, você coloca o material para secar e faz um segundo peneiramento. Esse é o peneiramento a seco. E normalmente nós usamos uma peneira de malha de 0,15 milímetro. Tá? Bom, depois nós vamos mostrar como cada um desse material deve ser analisado no laboratório. Quando você está trabalhando com água, tá? Água de superfície, você tira normalmente 2 amostras por cada local que você acha importante analisar. Essa água coletada, ela deve ser acondicionada em frasco de polietileno, tá? Livre de metal traço, para armazenar água. Então, existem alguns frascos que são vendidos já com material de produção que é livre de metal traço. Uma das técnicas que a gente utiliza para aumentar a vida útil da qualidade dessa água é acidificar. Uma tendência natural é que quando você tem água e você leva para o laboratório e não faz a acidificação, o crescimento de bactérias e às vezes fungos. Então, para evitar esse crescimento, a gente adiciona aproximadamente 10 ml de ácido nítrico. Isso vai dar uma durabilidade, tá, naquela água de aproximadamente 1 semana, que deve ser o tempo necessário e suficiente para que você faça as devidas análises. Uma outra providência que a gente faz é o seguinte: quando você filtra a água, você só pode determinar cátions. Então, quando você chega no laboratório, a tendência é dividir essa água em 2 grupos. Uma que não vai ser filtrada, que vamos determinar os ânions. E a que for filtrada, nós vamos determinar os cátions. Para fazer essa filtração, a gente usa normalmente filtro de 0,45 milímetro. Para a água subterrânea, antes de iniciarmos o processo de amostragem, nós temos que ter alguns cuidados. Nós temos que tirar a água inicial, que está estagnada, e medir a condutividade elétrica. Tá? E nós só devemos fazer a amostragem quando essa condutividade elétrica se estabilizar. E aí nós normalmente, tanto para a água superficial quanto para a água subterrânea, nós levamos alguns aparelhos que podemos fazer análise no campo de pH e condutividade elétrica. E é isso que vai te garantir que o material vai estar com a condutividade elétrica estabilizada. Para a água subterrânea, é conveniente utilizar a utilização de um amostrador portátil. Tá? O ambiente que vai conter as amostras deve ser enxaguado, limpo, como nós falamos para a água superficial, com frasco de polietileno livre de metal traço, onde esse material vai ser acondicionado. Tá? E a determinação de cátions e ânions faz-se exatamente como nós descrevemos para a água superficial. No caso de planta, é extremamente importante que a gente faça a análise, porque ela vai nos dar diferentes informações. Por exemplo, se a planta que está crescendo num ambiente degradado ou contaminado, ela é resistente, ela é tolerante, melhor dizendo, à presença do metal. Se ela é uma planta acumuladora de metal, ou se o metal está se acumulando mais na raiz, ou no caule, ou na folha. E essas informações são extremamente importantes para quem trabalha nessa área de contaminação, porque é essa característica do metal que vai fazer com que nós façamos as nossas escolhas de que espécie utilizar para florestar uma área degradada. Quando nós estamos trabalhando com uma planta de ciclo curto, uma das possibilidades é que nós possamos utilizar praticamente toda a planta para análise. Nós segmentamos a planta em raiz, caule e folha e pesamos e analisamos, fazemos os devidos tratamentos
de limpeza, higiênicos, tá? Nas partes da planta, e aí faremos os processos necessários de digestão para analisar o teor de nutrientes e de metais nas diferentes partes da planta. Quando você tem uma planta, um arbusto, uma árvore, já não é tão fácil você fazer isso. Uma das providências que a gente toma nesse caso é medir a área de circunferência da planta, medir a altura dela, e com isso nós podemos calcular o volume dela, tá? E às vezes nós devemos coletar amostras de folha, tá? Numa quantidade de 15 a 30 gramas, porque as folhas também diz bastante para a gente sobre a concentração de nutrientes e de metais. Uma vez tendo as amostras de solo, sedimento, água, planta, nós podemos fazer análises. Mas que análise? Então nós temos aqui, quando você tem amostra de sedimentos, você faz pH, condutividade elétrica, cálcio, magnésio, alumínio, hidrogênio, alumínio, hidrogênio mais alumínio, sódio, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, carbono orgânico, metais traços. E essa aí é uma situação interessante de a gente observar. Quando você trabalha com metais traços, normalmente a tendência é que você determine a concentração total do elemento. Só que essa concentração total não indica absolutamente nada, a não ser a quantidade do mineral que está no solo. Mas ele não diz ou não dá nenhuma informação se aquele composto que está no solo, ele está numa forma que é potencialmente tóxica às pessoas, às plantas, aos animais, ou se está numa fase ou numa forma inerte. Então, para dirimir essa dúvida, normalmente nas áreas que você tem uma alta concentração de metais traços, nós fazemos a extração sequencial, ou o que nós chamamos fracionamento. A ideia de fracionamento é de entender quanto você tem do mineral numa fração mais disponível e quanto do mineral está na forma mais, ou do metal, melhor dizendo, quanto do metal está numa forma mais indisponível, tá? Então, normalmente, após a determinação de total ou pseudo-total de metais traços, a tendência natural é que a gente faça uma extração sequencial ou fracionamento da amostra, caso a concentração de metais dê elevada. E a outra característica é a granulometria. Para a água, o número de amostras já é bem menor. A gente normalmente trata para pH, condutividade elétrica, cálcio, magnésio, alumínio, sódio, fósforo, potássio, nitrogênio. Se o corpo tiver antropizado, normalmente nitrogênio e fósforo vão estar em concentração mais elevada. E metais traços. Para as plantas, nós determinamos cálcio, magnésio, alumínio, sódio, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e metais traços. E para o solo, absolutamente as mesmas coisas, os mesmos parâmetros que nós medimos para sedimentos. Então, com essas informações, a pergunta é, e aí, eu faço o quê? Bom, a tendência é você pegar os dados, valores numéricos que você achou de concentração e compará-los com os dados, tá, de valores orientadores da legislação. E aí eu estou trazendo aqui aqui no lado direito, tem a fonte de onde foi retirada essa informação, que vocês têm toda a tabela e não a parte que foi colocado ali. Então, nesse quadro, você tem no lado esquerdo as substâncias que são analisadas, tá? E na segunda coluna nós temos referência de qualidade. Essa é uma informação muito importante. Como os solos e as rochas têm características distintas,
o solo e as rochas de cada, melhor dizendo, as rochas de cada região, ela tem uma composição química diferente da de uma outra região. E às vezes, dentro de uma mesma região, dentro da mesma cidade, você pode encontrar ambientes com rochas completamente diferentes. Isso é importante, essa informação é importante, porque se você tiver uma rocha que é rica em metais traços, o solo daquela região ela vai ser rico em metais traços. Então, mesmo que você encontre uma concentração elevada de metais traços, você não pode dizer que aquela área está contaminada. E esse é um diferencial para você não poder, pela legislação, cada local, cidade, estado, ter um valor de referência de qualidade. Esse valor de referência de qualidade é baseado nas características dessa rocha. Então, os locais onde tem rochas com alta concentração de metal, os valores são mais elevados. Nos locais que tem rochas com baixo teor desses metais, esses valores são mais baixos. Tá? Bom, então esse valor de referência de qualidade é extremamente vocês observarem, né? Sabendo a localidade que vocês estão, vocês se dirigem aos locais que trabalham com a parte ambiental e procura saber qual é o valor de referência, tá, daquele local para você comparar com os resultados do laboratório que você tem. A partir dessa comparação é que você vai saber se você tem problema de contaminação ou não. Bom, mas de uma maneira geral, o que se recomenda, o que está na terceira coluna como um valor de prevenção, tá? São os valores que não causam problema nem ao ser humano, nem aos animais. Então, valores no solo, por exemplo, menores do que 2 ppm ou 2 miligramas por quilograma, tá, de antimônio, não é problema. Arsênio no solo, até 15 miligramas por quilograma, não é problema. Tá? Mas, se você for usar um solo para fins agrícolas, esses valores já são diferentes. Então, eles são um pouco maior. Então, veja que quando você fala em prevenção, valores de prevenção, você está falando lugar que as pessoas estão andando, tá? E o contato, a contaminação com as pessoas, com os animais, acontece normalmente. Ou você ingere o material, ou você tem um contato físico com o material. São 3 formas. Ou você bebe, ou você come, ou você tem contato com a tua pele. Então, para esses ambientes, o valor tem que ser menor. Bom, se você estiver trabalhando numa área agrícola, esses valores são um pouco maior. Naturalmente, porque nesse caso, assumindo que quem está trabalhando com a terra está protegido, o problema que vai acontecer é o das plantas absorverem o elemento, o metal, e aí causar problema. Então vocês vejam o antimônio, que era 2 para uma área que as pessoas transitam de uma maneira geral, é 2, mais para a área agrícola é 5. Se for para uma área de residência, esses valores passam para 10. E se for para uma área industrial, passa para 25. A ideia contida nesses 2 valores aí de residencial e industrial é mais função de que boa parte da residência ela é feita em cima de alicerces, né? Um material que é cimentado. Então, boa parte da área vai estar cimentado. Então, o contato entre a pessoa e esses metais vai acontecer naturalmente, mas nas áreas descobertas. Se você mora em apartamento, isso não chega a ser um problema. E na indústria é a mesma coisa. As áreas industriais são todas cimentadas, então o contato das pessoas com o metal passa a ser menor. Então, quanto menor for o nível de exposição, maior a tolerância.
maior nível de exposição, aí você reduz os valores. Então, indústria e residência, que significam áreas mais cobertas, os teores aceitáveis são maiores, quero dizer, enquanto em ambiente agrícola esses valores são menores e nas áreas de circulação normal das pessoas os valores são bem menores. Tá? Para a área subterrânea, para a água subterrânea, nós temos uma outra tabela, e que é mostrado para vocês. Alumínio 3.500 miligramas por litro, tá? Antimônio 5, que é semelhante ao do aceitável para a agricultura. O proarsênio são 10 microgramas por litro, tá? E aí, por aí em diante. Na verdade, não são semelhantes. Veja que os valores para os metais, de uma maneira geral, quando se trata de solo, estão em miligramas por quilograma, ou seja, partes por milhão. Para a água, os valores estão em partes por bilhão, é micrograma por litro, ok? Ou seja, as concentrações aceitáveis quase 1000 vezes menor do que aquelas aceitáveis para solo. Bom, a pergunta é, mas se eu estiver trabalhando com sedimento ou com águas marinhas, como é que eu vou saber? Porque a tabela dada anteriormente fala para solo e água subterrânea. Mas se eu estiver trabalhando com sedimento, quais são os valores de referências que eu utilizo? Bom, tem alguns valores de referência na literatura, um dos mais utilizados, tanto para sedimento como águas interiores. Se você estiver trabalhando em área de manguezal, por exemplo, como é que a gente faz isso aí? Então, utiliza o TEL e o PEL. O TEL é the Threshold Effect Level e o PEL é Probable Effect Level. Então, esses dois níveis foram estabelecidos pela Canadian Council of Ministers of the Environment. Então, são os valores que a gente utiliza quando você tem resultados oriundos de sedimento de água. Então, quando você obtém arsênio, por exemplo, na tua amostra de sedimento, encontrou 5,9 miligramas por quilograma, ele está dentro do nível do TEL, ou seja, 5,9 e abaixo desse valor significa que raramente haverá efeito adverso aos micro-organismos ou aos organismos se a concentração for menor do que esse valor. O problema só aparece quando a concentração for maior do que 5,9. E temos o PEL. O PEL, no caso para arsênio, é 17. O que é que isso indica? Isso indica que isso é um limite inferior de arsênio, tá? E que concentrações acima desse valor, com certeza, eles irão causar efeito adverso aos organismos, tá? Então, você tem um limite de quando não tem problema e quando o problema é garantido. E tem uma faixa intermediária entre 5,9 e 17, tá? Que pode ter algum efeito adverso, mas ainda não é muito sério. Acima do nível do PEL, aí sim o efeito será muito drástico para os organismos do ambiente.